sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, pelo canal do YouTube, que tratará dos conteúdos da doutrina espírita, baseados no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. Durante 15 minutos estaremos em sua companhia. A União Municipal Espírita de Caxias do Sul, responsável pela condução desse programa, hoje nos foi oferecido o texto Esquecimento do Passado, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 11. E para nos ajudar a interpretar essa mensagem, convidamos a colega Marluce, colaboradora do Movimento Espírita na Serra Gaúcha. Seja bem-vinda, Marluce. Olá, Gabriela, que bom estarmos juntas novamente nesse programa, que tanto nos auxilia divulgando o Espiritismo para as pessoas. Verdade, Marluce. Ainda mais nesse momento, né? Nossa fé é muito importante nos dias atuais. Então, nosso texto hoje que fala do esquecimento do passado, né? Temos algumas perguntas aqui para a gente comentar um pouco mais sobre esse assunto. Marluce, por que Deus lança o véu do esquecimento do nosso passado? Deus julgou que isso fosse conveniente para que não atrapalhasse o nosso livre-arbítrio e o nosso processo de aprendizado na encarnação. Então, imaginemos que nós, atualmente, lembrássemos que nós fomos inquisitores, que nós condenamos pessoas à fogueira, que nós participamos do Holocausto, que nós fomos as pessoas que encaminhamos pessoas para as câmaras de gás. Isso, na nossa lembrança hoje, nós nos sentiríamos muito incomodados, isso nos humilharia. Ao mesmo tempo, se eu tivesse sido uma pessoa de grandes feitos na história da humanidade no passado, talvez isso pudesse impactar no meu orgulho, que é um sentimento a ser tirado das nossas vidas, e isso também atrapalharia o meu processo reencarnatório. Então, Deus julgou e achou conveniente e importante que, quando a gente vem à nova vida na encarnação, a gente não lembre o que a gente fez no passado, mesmo que a gente tenha alguma sensação de já ter visto alguma coisa, de já ter vivenciado, mas o importante é que a gente não lembre mesmo, por esse motivo. Sim, sempre tem um propósito positivo, né, da espiritualidade. E o esquecimento do passado, Marluce, no entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é positivo ou ele é negativo? Sem dúvida, ele é muito positivo. Por quê? Vamos colocar uma situação assim. A encarnação é uma oportunidade dos espíritos se encontrarem novamente, através dos laços familiares ou de proximidade, para que a gente refaça comportamentos, para que a gente se ame verdadeiramente, para que a gente se perdoe, para que a gente cresça e evolua e adquira virtudes capazes de fazer com que a gente um dia esteja num mundo melhor. E aí eu tive um inimigo mortal numa outra existência. A gente se odiava de forma a se duelar e a querer a morte um do outro. Deus, através da sua bondade, ele vai nos oportunizando vivências e encarnações e encontros para que a gente vire amigo de novo, para que a gente seja companheiro de existência. Mas a gente não conseguiu isso ao longo das vidas. E aí ele nos coloca dentro da mesma família, com laços agora consanguíneos. Se eu tenho dentro da escola da vida pessoas que a gente tem uma antipatia, quando isso acontece dentro da mesma família, a gente tem a tendência, pelos laços de família, a se tolerar ou tentar conviver da melhor forma possível, porque nós somos família.
Já pensou se nesse núcleo familiar nós lembrássemos que eu, fui o algoz daquela outra pessoa, aquela pessoa que olha para mim e diz assim: "Eu não consigo te amar". Eu já ouvi no atendimento fraterno pessoas dizendo assim: "Eu não consigo amar o meu pai. Eu não consigo conviver bem com a minha mãe. Esse filho para mim eu não eu como é ruim eu ter esse sentimento como mãe preferir um filho ao outro". Porque na verdade eram inimigos do passado. Então, olha como é importante e positivo o esquecimento do passado. Deus nos oferece isso de uma forma magnânima, porque nós precisamos desse esquecimento. Verdade, Marluce. É é importante a gente sempre acreditar que sempre vai ser positivo, né. E que ferramentas próprias, Marluce, nós, usamos, que é Deus que nos permite para o nosso melhoramento? Quando Deus cria os espíritos, ele dá liberdade, né, que é o livre-arbítrio, para que a gente siga os caminhos que nós quisermos escolher. Sem dúvida, alguns de nós escolhemos esses caminhos sem lembrar que devemos ser responsáveis com as consequências que isso trouxer, né? Mas ele também nos dá e insere na nossa consciência as suas leis. Então, nós temos dentro de nós mesmos, no nosso pensamento, lá dentro de nós, um código de regras que são as leis de Deus. Cada ato que eu for praticar, se eu tivesse tempo e racionalidade, responsabilidade de questionar a minha consciência, eu gostaria que me fizessem isso? Isso é certo ou errado? Porque a gente, quando se questiona, a gente sabe o que é certo e o que é errado, porque a nossa consciência nos diz. Lá nos desenhos animados, a gente vê o anjinho bom e o anjinho ruim, né? Que diz assim, faz isso, aí o outro diz, não, não faz. Né? Isso é a nossa consciência. Então, Deus nos dá essa ferramenta maravilhosa, que são as suas leis, que nos conduzem para o caminho correto, que nos conduzem para o caminho da evolução, que nos conduzem para o caminho do bem e do amor. Nós, muito materializados e muito seduzidos pela matéria, pelo poder, pela ganância, pelos ciúmes, pela inveja, pelo egoísmo, que são os nossos vícios de caráter que nós precisamos melhorar, a gente é que nem se a gente fizesse que nem os macaquinhos, né? Fecha o ouvido, fecha o olho, não, 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 não quero ouvir a minha consciência, eu vou fazer o que eu quero. Né? E aí, uma hora a dor vem como um mecanismo de chamar a atenção que a gente tem que retornar para o caminho correto, que é o caminho da lei de Deus. Esses são ótimos exemplos para a gente pensar no nosso dia a dia, né. E o que que a gente pode fazer, Marluce, agora a gente se trouxe o exemplo, né, do anjinho e do diabinho, né, ali um de cada lado. O que que a gente pode fazer quando essas nossas más tendências estão afloradas? O Espiritismo é uma doutrina maravilhosa que nos mostra como a gente alcança esse patamar de evolução. Então, todo o conhecimento espírita, através da a importância da reencarnação, essa palavra eu nunca consigo falar, pluralidade das existências, como são importantes esses ensinamentos espíritas. E um deles que o Espiritismo nos chama a atenção é o autoconhecimento. Por quê? Eu gosto sempre de dar o exemplo assim: como é que eu vou saber que eu tenho que pintar uma parede que está toda suja, descascando, rabiscada? Quando eu conseguir enxergar isso, aí eu vou lá e vou consertar a parede, né. Mas para isso eu tenho que olhar para ela e enxergar. Como a gente não se o Quando a gente se olha no espelho, não aparece lá: "Marluce, você é egoísta, você é avarenta", isso não pisca no espelho para nós, isso é o conhecimento interior, é o olhar para dentro, é a nossa reforma íntima. Então, o autoconhecimento é o que vai nos levar
a interpretar que: "Nossa, eu fiz de novo aquilo que é errado". E aí eu vou usar a ferramenta de Santo Agostinho também e vou dizer assim: a gente vai se deitar cada noite revendo tudo que eu fiz durante o dia. "Não, isso foi bom, amanhã eu vou repetir. Isso foi ruim, isso não foi legal, eu não vou tentar não fazer isso de novo". E aí vai ser reclamar das coisas que nos acontecem, falar mal da vida alheia, ser impaciente, jogar as coisas no chão, bater a porta, ser agressivo com alguém, que são essas más tendências, que cada um tem as suas. Então, primordialmente, uma dessas ferramentas é o autoconhecimento. E aí, a partir daí, e tentando a cada dia, não precisa ser de uma hora para outra, praticar a reforma íntima e ir se burilando. Esse é o motivo de nós estarmos aqui reencarnados. É, essa reflexão diária, né, que a gente deve fazer, né, quando a gente tira um tempinho pra gente, né, é muito importante. E o esquecimento dessas nossas outras reencarnações que a gente falou hoje, Marluce, as nossas experiências das outras vidas, né, elas perduram para sempre, esse esquecimento? Nós temos, sensações de que nós já vivenciamos determinadas coisas, né. Isso é uma forma de não ser um esquecimento pleno, embora eu não lembre dos detalhes. Então a gente tem as nossas tendências, as nossas facilidades, a gente vê, por exemplo, crianças prodígio, então aqueles que acreditam na reencarnação vão ter ideia uma vaga ideia do que já fizeram ou foram em existências passadas. E quando a gente dorme, o espírito se afasta desse corpo físico, desse envoltório pesado, material, que é o nosso corpo, e aí, durante o sono do corpo físico, não do espírito, a gente recobra a consciência do que a gente fez, o porquê que a gente está passando por essas dificuldades agora, porque eu fiz determinada coisa e agora eu estou reparando, eu estou reformando a minha caminhada, escolhendo uma maneira de reparar aquele equívoco que eu cometi. Por isso Deus é bom, né? Ele nos oportuniza sempre o recomeço. Ele nunca nos condena à eternidade de uma vida ruim, de uma tristeza ou de uma dor. Ele oferece a caminhada para que a gente cresça. E, obviamente, quando a gente desencarna, né, no processo do desprendimento mesmo, total do corpo físico, com o do espírito com o corpo físico, que é o desencarne, aí sim a gente vai ter a lembrança de tudo que a gente fez, de tudo que a gente foi, né? E reprograma, adquire o conhecimento. A última encarnação, então, foi geradora de conhecimento, e a gente leva para a vida futura, para uma nova reencarnação, o somatório de aprendizados. Verdade, Marluce. Muito bom os teus exemplos. A gente sempre fala, né, na casa espírita do exemplo do sono, né, porque essa é uma questão de bastante curiosidade, né, das pessoas que às vezes querem saber, né, o que aconteceu nas outras vidas, né. E hoje a gente pôde então, conhecer um pouquinho mais desse assunto, né. E chegamos então ao encerramento de mais um programa das Palavras Consoladoras. Muito obrigada, Marluce, por aceitar o nosso convite. É sempre uma grande alegria estar realizando essas trocas de conhecimento com você. Feliz de aqui estar com vocês também, e a gente fica triste que 15 minutos passa rápido, né? A gente tem Paz. vontade de falar muito mais coisa, mas fica para o próximo Fica para o momento das próximo. palavras consoladoras. Muito obrigada. Nos despedimos, então, desejando bênçãos do Senhor, permaneçam todas em seus corações, que a paz de Jesus esteja com nós, com nossos familiares, hoje e sempre. Foi um privilégio estar na sua companhia. E até o próximo programa. E se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares.